Fala, meus amigos aqui do canal Refletindo a Mente de Cristo. Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar início a mais uma série aqui no nosso canal. Essa série vai falar sobre temas bíblicos em geral. Nessa oportunidade eu vou estar dando início falando sobre a revelação. E falando sobre revelação, eu vou estar falando sobre as Escrituras Sagradas, ok? Então, a revelação de Deus, onde ela começa? A revelação de Deus, ela começa com as Escrituras, ok? Então, desde já eu peço que você curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo. E vamos lá. Então, meus amigos, aqui estamos no nosso conteúdo, o qual nós vamos estar, então, desenvolvendo. E eu vou falar, então, sobre a revelação. Revelação e o que se dá de início ao falarmos sobre revelação, ou seja, como que Deus ele se revela para o ser humano. Então, quando nós falamos em revelação, nós não podemos deixar de falar sobre a principal revelação que Deus deixou para o ser humano. Qual é? É a Escritura, a palavra de Deus, ok? A Escritura é a palavra de Deus revelada. As tábuas eram obra de Deus, também a Escritura era a mesma Escritura de Deus esculpida nas tábuas. Êxodo 32 e versículo de número 16. Então é um estudo temático que vai falar sobre vários temas bíblicos e nós estamos iniciando então falando sobre revelação. Versículo 16 de Êxodo nos diz o seguinte: aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então Deus, ele se revela para o povo de Israel como não somente aquele que os tira da terra do Egito com grande poder, mas também como aquele que se apresenta a eles através da palavra escrita. Então, Deus, através da palavra escrita, ele se apresenta ao povo de Israel. E o início da revelação da palavra escrita para o povo de Israel foram, então, os 10 mandamentos, ok? O cristianismo é a verdadeira adoração e o serviço do verdadeiro Deus, Criador e Redentor da humanidade. É uma religião firmada na revelação. Então, ninguém conheceria a verdade sobre Deus, nem seria capaz de se relacionar com Ele de um modo pessoal se ele não tivesse agido primeiro para se fazer conhecido. Então, isso é muito importante que nós tenhamos em mente, que o homem, ele por si só, ele não poderia chegar sozinho ao conhecimento de Deus. Isso eu quero que você fique bem claro na sua mente. O homem sozinho, ele não tem condições de chegar ao conhecimento de Deus, somente através da revelação divina, ok? E o cristianismo ele é firmado na revelação. Deus, então, vai até o homem e se comunica com ele. Deus agiu dessa maneira, e os 66 livros da Bíblia, 39 escritos antes da vinda de Cristo e 27 depois, compreende o registro, interpretação, expressão e incorporação de sua autorrevelação. Então, em toda a Bíblia nós vemos isso, nós vemos
Deus se revelando, Deus se apresentando para o ser humano. Isso é muito importante também nós frisarmos. Está em todas as Escrituras demonstrado Deus se auto-revelando. Deus e a religiosidade são os temas unificados da Bíblia. De um ponto de vista, as escrituras significa escritos, são testemunho fiel dos piedosos sobre o Deus a quem amavam e serviam. Então, nas escrituras sagradas nós temos o testemunho de pessoas piedosas que conheceram o verdadeiro Deus e tiveram íntima comunhão com Ele. E isso é uma forma também de Deus deixar registrado como foi a forma que Ele se revelou no decorrer dos séculos para a humanidade. De um ponto de vista, por meio de um exercício singular na divina supremacia em sua composição, são o próprio testemunho e ensino de Deus em forma humana. Então, de um ponto de vista divino, o testemunho e o ensino de Deus apresentado nas Escrituras, ele vai mostrar de uma forma que o ser humano ele vai entender, no caso, né? O ser humano, ele através do que é apresentado na Bíblia, quando ele então se achega à Bíblia para estudá-la, Deus ele não deixará dúvidas, porque ali na Bíblia está muito bem adequado a comunicação de Deus para com o ser humano, ok? A Igreja chama esses escritos de Palavra de Deus, porque sua autoria e conteúdo são divinos. A garantia decisiva de que a Escritura ou a Bíblia deriva de Deus e consiste inteiramente de sua sabedoria e verdade vem de Jesus Cristo e de seus apóstolos, que ensinaram em seu nome. Jesus, Deus encarnado, viu sua Bíblia, nosso Antigo Testamento, como instrução escrita de seu Pai Celeste, a qual ele, não menos que outra, devia obedecer. E Jesus ele nos mostra, então, que ele mesmo era obediente às Escrituras, mesmo ele sendo a própria palavra, o Verbo, ele deixou o exemplo de obediência às Escrituras para nós seguirmos esse exemplo. Quando ele é tentado, nós vemos que o Senhor ele cita as Escrituras. Nós vemos também no Sermão do Monte que o Senhor Jesus, ele no capítulo 5 ali, ele vai também citando a honra às Escrituras. Capítulo 5, versos 19 e 20. Qualquer, pois, que violar uns desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, durante todo o Novo Testamento, o Senhor Jesus ele vai também mostrando a importância da observância das Escrituras como revelação primária de Deus, revelação necessária, revelação que deveria ser observada. Mateus capítulo 19, verso 4 e 6, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E assim o Senhor, durante todo o seu ministério, ele vai citando as Escrituras e honrando a palavra revelada. O Senhor ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele mesmo fala que
nenhum jota ou til da lei seria omitido, mas que tudo seria cumprido. Mateus 26:31. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Está escrito, isso é muito importante. Sempre o Senhor citava, está escrito. Então, em todo o seu ministério, o Senhor ele usava essa verdade, né? Está escrito, está escrito. Sempre o Senhor citava essa realidade para deixar bem claro a necessidade de se basear sempre pelas Escrituras Sagradas como revelação primária. Ok? Paulo descreve o Antigo Testamento como inteiramente impregnado pelo sopro de Deus, isso é, um produto do Espírito, sopro de Deus, tanto quanto é o cosmos. Então, a inspiração da Escritura, ela vem do próprio Deus. Sopro divino inspirou as Escrituras. Vejamos o que diz no Salmo 33 e verso de número 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Escrito, Antigo Testamento inteiramente impregnado pelo sopro de Deus. Isso é produto do Espírito, sopro de Deus, tanto quanto é o cosmos. E foi escrito para ensinar o cristianismo. Essa passagem é muito importante em 2 Timóteo, aqui capítulo 3, verso 15 a 17, onde vai nos falar a respeito da Escritura inspirada, principalmente o Antigo Testamento, porque o cânon, no caso aqui, ainda não havia sido completado. Então, quando Paulo está escrevendo sobre toda a Escritura ser divinamente inspirada, ele está se referindo à Escritura principalmente do Antigo Testamento. Então veja o que diz no versículo de número 16, capítulo 3. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aqui no nosso estudo nós temos bastante referências e eu serei um pouco sucinto, eu não entrarei em todas, mas você pode aqui gravar essas citações e depois você estar estudando. Vamos citar aqui Atos, capítulo 28, 25 a 27. E vamos adiante para também sermos um pouco sucintos e não tomarmos muito tempo. Atos, capítulo 28 e verso de número 27. Vai nos dizer o seguinte. 28 e 27 e também Atos 28 e 25, perdão, 25. Ao 27. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essa palavra, bem falou o Espírito dos nossos pais pelo profeta Isaías. Olha só, citando o Antigo Testamento como palavra inspirada, dizendo, vai a esse povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e os cure. Então Paulo, aqui, ele está citando as Escrituras do Antigo Testamento, e que nós vamos ver a confirmação, né, pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus, da necessidade, então, de citar as Escrituras do Antigo Testamento, e muitas passagens apontam para o Messias, apontam para situações que aconteceriam ali, não somente com Cristo, mas após Cristo, conforme nós vemos aqui também. E isso é muito importante para comprovar
a inspiração da Bíblia Sagrada como um todo, ok? Vamos adiante. Uma vez que o ensino dos apóstolos sobre Cristo é em si a verdade revelada nas palavras transmitidas por Deus, a Igreja corretamente considera os escritos autênticos dos apóstolos como complemento das Escrituras. Pedro se refere às cartas de Paulo como escritura, e Paulo aparentemente recorre à escritura do Evangelho de Lucas, onde menciona as palavras de Lucas 10 e 7. A ideia dos escritos orientadores dado pelo próprio Deus, com base para a vida piedosa, remonta ao ato divino de escrever o decálogo sobre tábuas de pedra e, em seguida, induzir Moisés a escrever suas leis e a história de suas relações com seu povo. Então, a ideia de Deus deixar registrado e orientar o povo, ela vai até o decálogo, não é? Lá no decálogo, nos 10 mandamentos, Deus ele já instrui o seu povo, deixando escritos para que o povo seguisse esses escritos, aprendesse com esses escritos e meditasse nesses escritos para viver de uma forma sábia, ok? Meditar e viver com base nesse material foi sempre fundamental para a verdadeira devoção em Israel, tanto para os líderes como para a comunidade. Veja quando Josué ele vai ser então aquele que vai ficar no lugar de Moisés, e Josué ele é instado pelo próprio Moisés, exortado a permanecer meditando no livro da lei. Não é a primeira coisa, o primeiro pedido que Moisés faz para Josué é que ele permaneça meditando no livro da lei. Josué capítulo 1, verso 7. Então somente esforça-te, tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E hoje em dia é importante deixar isso bem frisado para nós. Hoje em dia, o que está acontecendo? Sempre houve, é claro, essa tentativa, mas hoje está mais forte essa tentativa de tirar a centralidade das Escrituras em sua totalidade, a Bíblia Sagrada, com seus 66 livros inspirados, do meio da centralidade da vida de fé do cristianismo, principalmente o cristianismo conservador ortodoxo, porque a igreja, tipo a igreja católica, essas igrejas liberais, essas igrejas neopentecostais, e algumas até mesmo no meio pentecostal, enfim, essas igrejas church, essas igrejas que têm uma doutrina mais voltada à prosperidade material, a centralidade da Bíblia já foi esquecida há muito tempo ou nunca existiu, ok? Tem até um homem chamado René Kiewitz, que ele é um pastor, até um tempo atrás ele era um pastor muito bem visto na comunidade cristã, que ele faz um tempo já que ele vem falando que as escrituras precisam ser revistas. Como também a autoridade das escrituras tem se tentado mudar conforme as traduções vão evoluindo. Hoje existem traduções que têm usado uma interpretação de trazer o sentido às frases. No caso, existe a interpretação palavra por palavra. E tem a interpretação de uma frase inteira, que já não é o modelo palavra por palavra. E hoje em dia existem algumas traduções que interpretam a frase, dando um sentido, e aquela antiga interpretação
parecia um arcaísmo, palavra por palavra, tem sido trocada, então, por essas que trazem uma exegese do texto já pronta. Isso faz com que muitas vezes o sentido inspirado daquele texto seja perdido. Então, eu vou trazer uma relação das melhores traduções aqui no canal, mas eu já posso lhe adiantar que tem duas traduções que são muito boas, que elas não perdem o sentido do texto, que é a tradução literal, que seria essa que eu estou usando aqui, ó, desse lado aqui, e a tradução Almeida Corrigida e Fiel. São as duas traduções que eu costumo usar, ok? E são traduções de extrema confiança, ok? São traduções que elas têm uma história de fidelidade ao texto recebido, ao textos receptos. Também vou trazer um vídeo falando um pouco sobre isso aqui no canal, ok? Então vamos adiante. Meditar e viver com base nesse material foi sempre fundamental para a verdadeira devoção em Israel, conforme nós vimos, não é? Ali em Josué e também em outras passagens, né? Próprio ali no livro de Neemias, Neemias se dedicou a ensinar as Escrituras, se dedicou a instruir o povo as Escrituras Sagradas, e tudo isso foi quando ele veio lá da cidade onde ele estava, se eu não me engano, no cativeiro na Pérsia, ou na Babilônia, agora eu não estou me lembrando. E quando ele vem de lá, ele se dedica a estudar as Escrituras e se dedicando a estudar as Escrituras, ele é levado a entender e que deveria instruir o povo, que deveria ensinar o povo. E ensinando o povo as Escrituras, o Antigo Testamento, a lei que eles tinham ali, aconteceu um grande avivamento ali. E é relatado ali no livro de Neemias essa realidade. Está em Neemias, no capítulo de número 2, e nos versos que se seguem, a fortaleza no mês de Nisan, 20º de Artaxerxes, estava pondo vinho diante dele, e o rei me disse: por que está triste teu semblante? Então ele estava na Pérsia, Artaxerxes era rei da Pérsia, e nós vamos ver ali que Deus abre a porta ali para ele voltar para o seu povo ali, e nós vamos ver, conforme a citação no capítulo 8 aqui, ó, que ele se dedicou então ao estudo, à instrução, ó, ele leu o livro diante da praça, diante do povo, e os ouvidos do povo estavam atentos à leitura, e Esdras abriu o livro e louvou ao Senhor, e enfim, e aconteceu ali um grande avivamento. O povo se alegrou e atentou para as palavras da lei e procuraram praticar as palavras da lei. A congregação estava atenta às palavras da lei. Então, nós vemos por aí que sempre os servos de Deus no Antigo Testamento, eles, quando eles precisavam entender a vontade de Deus para suas vidas, eles sempre usavam um princípio básico, voltar às Escrituras. Foi assim também quando no livro de Reis, ou Crônicas, Ilquias encontrou o livro da lei que estava perdido no templo e deu para ser lido diante do rei Josias, o qual rasgou as suas vestes e ordenou um jejum para que Deus tivesse misericórdia do povo ali. Então sempre o povo de Israel foi o detentor das Escrituras, da revelação, e sempre o povo guardou as Escrituras, e Cristo ele veio cumprir as Escrituras. Então a revelação primária de Deus para nós
está nas Escrituras. Nós, para que tenhamos um entendimento da existência de Deus e aceitemos a sua existência, precisamos então aceitar consequentemente, a verdade revelada nas Escrituras e que as Escrituras são a palavra revelada. E que Deus se revela para nós através das Escrituras. E não podemos omitir, tirar nenhuma palavra das Escrituras. Não podemos omitir nem tirar nada do que está escrito nas Escrituras ou submeter as Escrituras à dúvida, subtrair alguma coisa das Escrituras, de forma alguma, entende? Mas devemos confiar e manter a nossa fé que a Escritura é completa, infalível, inerrante, palavra de Deus, ok? O princípio de que todos devem ser governados pelas Escrituras, isso é, pelo Antigo e Novo Testamento juntos, é igualmente básico para o cristianismo, ok? Então o cristão ele sabe dessa verdade. O que as Escrituras dizem, Deus diz. Por isso, de modo comparável somente ao profundo mistério da encarnação, a Bíblia tanto é plenamente humana como plenamente divina. Assim, todos os seus múltiplos conteúdos, histórias, profecias, poesias, canções, escritos de sabedoria, sermões, estatísticas, cartas e o que mais houver, devem ser recebidos como vindos de Deus, e tudo o que os escritores da Bíblia ensinam deve ser reverenciado como instrução autorizada de Deus. Os cristãos devem ser gratos a Deus pelo dom de sua palavra escrita e devem ser cuidadosos em basear sua fé e vida inteira e exclusivamente nela. Caso contrário, não poderemos jamais honrar ou agradar a Deus como Ele nos ordena. Então, nós temos que fazer o quê? Como cristãos, temos que olhar para a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé prática, ok? E temos que também aceitá-la, aceitar seus múltiplos conteúdos, ok? Como revelação divina, palavra e instrução autorizada de Deus. E devemos aceitar ser governados por essas verdades. Então esse foi um vídeo que trouxe um pouco sobre o tema revelação, né, e falou sobre a revelação da Escritura. A Escritura é a palavra de Deus revelada, ok? E que foi preservada até os nossos dias para nós como cristãos, para testemunho também do mundo e para a glória de Deus. No dia do juízo final ela será aberta, ok? E ela que nos julgará o mundo. O mundo será julgado pela verdade das Escrituras. E que nós possamos guardar as Escrituras em nosso coração e honrar a palavra de Deus. Ok? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, uma série de estudos eu estarei trazendo com a temática variada para seu elevo espiritual. Então eu peço que você apoie esse trabalho se inscrevendo aqui no canal, apoiando o canal com a sua inscrição e também com seu like, com a sua curtida, e também se você tem alguma sugestão, possa colocar nos comentários algo a dizer, esteja à vontade para comentar, ok? Deus abençoe a sua vida, então, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.